Você já sentiu medo ao ouvir as palavras fim dos tempos? Já teve vontade de fechar a Bíblia ao chegar no Apocalipse, como quem desvia os olhos de algo que assusta, mas que talvez contenha um segredo que a alma precisa? Por que tantos cristãos evitam o último livro da Escritura, justamente aquele que começa com a palavra revelação? O livro do Apocalipse não é um anúncio de terror. É um código sagrado escrito para os perseguidos, os aflitos e os que esperam a vitória final de Cristo. Dentro dele, há anjos caídos, sinais nos céus, cavaleiros da destruição. Mas também há a mulher vestida de sol, o cordeiro imolado e a promessa de uma nova Jerusalém onde Deus enxugará toda lágrima. Este vídeo vai conduzir você por dentro desse mistério. Não como um mapa do medo, mas como uma profecia esquecida que ainda pulsa no coração da igreja. Se você já se perguntou por que Deus permite tanta dor, o que acontece depois da morte, ou se estamos mesmo vivendo um tempo de provação, este vídeo pode iluminar sua alma de um modo novo. Porque o Apocalipse não fala apenas do fim, mas de como o céu se abre no meio do caos. De como o inimigo já foi vencido e o que falta agora é que você desperte. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Curta, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se para caminhar conosco por mais revelações do alto. O velho João estava exilado. Patmos era uma ilha deserta, rochosa, isolada, onde os romanos punham aqueles que consideravam perigosos. E que perigo havia em um apóstolo envelhecido, de mãos marcadas pela oração? O perigo da fé que não se cala. Ali, entre pedras e silêncio, João teve a visão que mudaria a história da igreja. Ele não escreveu o Apocalipse para assustar, mas para revelar, pois essa é a palavra original. Apocalipsis, desvelar o que estava oculto. E o que se revelou foi o céu. A porta se abriu no alto, e João ouviu uma voz como trombeta chamando: "Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas." Não era um chamado ao medo, era uma convocação à esperança. Porque enquanto os impérios gritavam na terra, o trono permanecia firme no céu. Ali, no meio do caos, João viu o que poucos ousaram imaginar. O trono de Deus, cercado de relâmpagos, cânticos eternos e seres espirituais que nunca cessam de adorar. Era como se o Pai dissesse: mesmo quando tudo parece desabar, eu ainda governo. Naquela visão, tudo começa com adoração. O primeiro gesto não é destruição, mas louvor. Antes dos selos, das taças, dos cavaleiros, o Espírito revela a igreja em adoração. As 7 lâmpadas diante do trono, as 7 estrelas na mão do Cristo glorioso. O Apocalipse é um livro litúrgico. É uma missa do céu, celebrada entre dores e glórias. E quem entra nele com reverência, ouve não o barulho da guerra, mas a voz do Cordeiro. O medo que muitos sentem diante do Apocalipse vem de uma leitura apressada. O coração secular busca datas, desastres, punições, mas o coração orante procura o rosto de Deus. O livro não é um manual de destruição, é uma carta aos perseguidos, escrita para aqueles que perguntavam, no escuro das catacumbas: vale a pena morrer por Cristo? E a resposta de João é clara, ainda que dita em símbolos: o Cordeiro venceu. Na linguagem bíblica, luz e revelação andam juntas. E o Apocalipse começa com uma luz tão forte que fez João cair como morto diante do Cristo glorificado. Seus olhos eram como chamas, sua voz como muitas águas, e sua túnica era de sacerdote eterno. Mas ele tocou o discípulo e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa frase é a chave de todo o livro. Quem crê que Cristo é o Alfa e o Ômega não teme o meio do caminho. O fim já tem dono. E se o primeiro gesto do Apocalipse é abrir os céus, talvez a primeira conversão seja abrir os olhos. Muitos fogem do livro como quem evita um espelho. Mas ali,
escondida sob imagens poderosas, está a mais consoladora das verdades. Deus ainda fala. E ele fala, sobretudo, aos que sofrem. João não escreveu de uma torre. Escreveu do exílio, da dor, da perseguição, para dizer que o céu não abandonou a terra. O Apocalipse não começa com juízo. Começa com uma porta aberta no céu. E quem ousa atravessá-la com o coração humilde, encontra não um fim, mas uma revelação de amor eterno. Há quem leia o Apocalipse como quem percorre um campo minado. Um selo que se rompe e vem a guerra. Uma trombeta que soa e surge uma praga. Uma taça que se derrama e o mundo treme. Mas o que significam esses símbolos? Por que, entre os Salmos e os Evangelhos, há um livro com dragões, bestas e terremotos? Não seria melhor deixá-lo fechado? Muitos pensam assim, mas esquecem que o próprio Cristo nos prometeu: felizes os que leem e ouvem esta profecia. E profecia na Bíblia nunca é apenas previsão, é presença de Deus no tempo da dor. Os selos, trombetas e taças são como camadas espirituais de um mesmo drama, o drama do mundo sem Deus. Cada selo rompido é como o desvelar de um véu sobre o coração humano. Os cavaleiros, branco, vermelho, preto e pálido, não são personagens mitológicos, mas figuras do desequilíbrio que o pecado gera na terra. Conquista sem alma, guerra sem razão, fome sem justiça, morte sem piedade. Eles não são enviados por Deus para destruir, mas permitidos por Deus para revelar o que o mundo colhe quando esquece o céu. A cada trombeta que ecoa, uma nova ferida se abre na terra. Mas estas não são feridas de castigo, são alertas sonoros da misericórdia divina. Como as pragas do Egito, que buscavam a conversão de Faraó, as trombetas do Apocalipse chamam a mudança. Voltem-se para Deus antes que o tempo se feche. A Bíblia não nos mostra um Deus sedento de destruição, mas um Pai que avisa: ainda dá tempo. E entre cada juízo há um silêncio, um espaço para a alma escolher. Já as taças da ira divina não são despejadas como quem perde o controle. São derramadas com solenidade por anjos que servem diante do trono. E antes da última taça, uma voz proclama: está feito. Essa frase ecoa a cruz, porque a ira de Deus na Escritura não é fúria cega, é a tristeza do amor rejeitado. O juízo vem como consequência de um longo chamado ignorado, e até o último instante o Cordeiro espera. A beleza do Apocalipse está justamente nisso, numa linguagem de símbolos que obriga o coração a escutar com humildade. É preciso parar de procurar data para o fim do mundo e começar a olhar para dentro da própria alma. Onde estão os meus selos fechados? Em que parte da minha vida Deus ainda tenta entrar e eu resisto? Os trovões do Apocalipse não são para o medo, são para o despertar. E se os símbolos assustam, é porque mexem com o que está adormecido. Um dragão sempre é mais fácil de ignorar do que de enfrentar, mas é enfrentando o símbolo que se descobre o sentido. Quando a besta aparece, ela não representa um monstro de carne, mas um sistema que persegue, que escraviza, que nega Deus. E ela sempre volta, porque a batalha espiritual é contínua. Por isso, o Apocalipse não é apenas história, é presente eterno. O que o inimigo teme é que os cristãos leiam este livro com o coração. Porque quando se entende o símbolo, se acorda para o espírito. No coração do Apocalipse, um dos capítulos mais misteriosos e ao mesmo tempo mais consoladores, se abre como um vitral iluminado pela luz da eternidade. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Para muitos, é apenas uma figura simbólica, mas para quem crê, é a mãe. É Maria, a igreja e a alma fiel. Tudo isso condensado numa única visão gloriosa. E diante dela está o dragão.
O dragão não é apenas uma imagem mitológica. Ele é o inimigo de Deus desde o princípio. O mesmo que enganou Eva, o mesmo que acusou Jó, o mesmo que tentou Cristo no deserto. Agora, ele aparece como um monstro de 7 cabeças, com cauda capaz de arrastar 1/3 das estrelas. Mas não é invencível. Ele é furioso, porque sabe que perdeu, e sua fúria se dirige à mulher que está prestes a dar à luz um filho. O que está sendo revelado aqui é o centro da batalha espiritual, entre a luz que gera vida e a escuridão que quer devorar. O filho que nasce é levado para junto do trono de Deus. É o Cristo, e ao mesmo tempo é o reflexo de todos os que nascem de novo em Deus, os que renascem pela fé, os que resistem ao mal, os que carregam o nome do Cordeiro. A mulher foge para o deserto, protegida por asas dadas por Deus. Ali, ela é sustentada por 1260 dias, número que na linguagem bíblica representa o tempo do testemunho fiel. Não é castigo, é refúgio providencial. O deserto, para Deus, é lugar de encontro. Foi no deserto que Israel escutou a voz do Senhor. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho, e é no deserto que a mulher, símbolo da fé fiel, é guardada do ataque do dragão. Isso nos ensina que o tempo de provação não é tempo de abandono. É tempo de purificação, de silêncio fecundo, de resistência orante. É nesse esconderijo espiritual que a alma é formada para o combate. A guerra então se acende no céu. São Miguel, arcanjo, e seus anjos lutam contra o dragão, e ele é lançado à terra. Esse momento não é fantasia, é revelação da realidade espiritual que se desenrola desde a queda dos anjos. São Miguel aparece como o defensor da luz, o guardião do trono, o que grita com espada flamejante: "Quem como Deus?" E esse grito ecoa até hoje nas batalhas interiores dos fiéis, porque todo pecado começa onde Deus é esquecido, e todo retorno começa com a memória do Altíssimo. O dragão, derrotado no céu, volta sua ira contra os filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. Essa frase define os santos, os mártires, os fiéis silenciosos que ao longo dos séculos enfrentaram regimes, perseguições e tentações. A batalha espiritual não é uma metáfora, é a realidade mais profunda da história. E no centro dessa batalha está a promessa de Deus: o mal não terá a última palavra. Aquela mulher vestida de sol é o consolo que o inferno nunca entendeu, e quem se abriga sob seu manto permanece em pé mesmo quando o mundo cai. Eles surgem no romper dos selos, como sombras que cruzam os céus e invadem a terra. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro monta um cavalo branco, com um arco na mão, e sai vencendo. O segundo cavalga sobre o vermelho da guerra. O terceiro, sobre o negro da fome. E o quarto, sobre o pálido da morte. Para quem lê sem oração, parecem apenas arautos de tragédias. Mas para quem lê à luz da fé, eles são sinais de algo mais profundo. O que acontece quando a humanidade escolhe viver sem Deus. O cavalo branco é muitas vezes confundido com o próprio Cristo, mas aqui ele representa a falsificação. A conquista que parece justa, mas que não nasce do amor. Ele mostra que nem toda vitória é santa. O vermelho da guerra vem em seguida, como consequência. A espada, instrumento de divisão, corta os vínculos entre os homens. O negro traz a balança da fome, onde o pão é pesado e a injustiça se alastra. E por fim, o cavalo pálido, símbolo de um mundo que perde a cor, onde a morte é mais do que a ausência, é o vazio espiritual. Estes cavaleiros não são castigos enviados por Deus, são o reflexo do que a humanidade sem conversão provoca em si mesma. O Apocalipse os apresenta como figuras reveladoras. O que nos assusta neles é que reconhecemos seus passos no mundo de hoje. A busca cega por poder,
o sangue derramado em guerras esquecidas, o clamor dos pobres invisíveis, o avanço da morte disfarçada de progresso. Mas há algo além. Debaixo do altar do céu, João vê as almas dos mártires. Eles clamam, não por vingança, mas por justiça. Até quando, Senhor? Essa é a pergunta que muitos fazem hoje, ao verem o sofrimento dos inocentes. O Apocalipse não ignora a dor. Ele a contempla do alto e responde com um gesto: a cada mártir é dada uma veste branca, e é dito a eles que aguardem um pouco mais, até que se complete o número dos que haveriam de morrer por amor. Esse momento é um dos mais fortes de toda a Bíblia, porque revela que Deus vê cada lágrima derramada por fidelidade. Os mártires não são números, são colunas da igreja. Não estão mortos, estão sob o altar onde o Cordeiro foi imolado. E essa imagem nos faz entender que o sofrimento não é sem sentido. Ele tem um lugar no mistério da redenção. Mas por que Deus permite? A pergunta não tem resposta fácil, mas o Apocalipse nos mostra que há algo que o inimigo não consegue imitar: a obediência silenciosa do justo. Enquanto os cavaleiros avançam, enquanto a besta ruge, há santos que continuam amando. E isso destrói o império das trevas mais do que qualquer exército. O que o inimigo mais teme é a fidelidade de quem sofre sem negar Deus. O céu tocou a terra quando alguém permaneceu fiel. E essa obediência, oculta aos olhos do mundo, é o que sustenta o céu. Em meio às visões de juízo e combate, João é conduzido ao centro do mistério. Um livro está na mão direita de Deus, selado por 7 selos, fechado como um enigma. E um anjo clama: quem é digno de abrir este livro e romper seus selos? Por um instante, o céu se cala. João chora, porque ninguém entre os vivos e os mortos parece digno de revelar o plano divino, até que um ancião o consola. Não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando ele olha, não vê um leão, vê um cordeiro em pé, como que imolado. Essa é a virada mais sagrada do Apocalipse. A força que vence não é a do rugido, mas a da entrega. O trono é ocupado por um cordeiro, e não qualquer cordeiro, mas um que carrega os sinais da paixão. A liturgia do céu gira em torno dele. Os anjos se prostram. Os anciãos cantam um cântico novo. E o livro é finalmente aberto. Isso significa que só o amor sacrificado pode revelar o sentido da história. Todo o resto, império, violência, orgulho, fracassa diante da cruz. O Cordeiro não é uma figura passiva. Ele tem 7 olhos, que representam o Espírito de Deus, e 7 chifres, símbolo do poder completo. Mas sua força está no paradoxo. Ele reina porque se entregou. Ele vive porque morreu. Ele governa porque perdoou. Essa é a mensagem mais profunda do Apocalipse. A vitória já foi conquistada e está escrita nas marcas da paixão. Por isso, quem crê não teme o fim. Muitos buscam segurança em teorias, cálculos, cronologias apocalípticas, mas esquecem que o livro já está aberto e seu centro é o Cordeiro. O verdadeiro cristão não lê o Apocalipse para prever datas, lê para recordar que Cristo reina agora, que mesmo quando a terra treme, o trono permanece, que a dor de hoje não é o fim, mas o parto de algo eterno. E quem guarda isso no coração caminha com outra postura, não em pânico, mas em fé inabalável. A cada visão, o Cordeiro aparece como a resposta. É ele quem abre os selos. É diante dele que os salvos se reúnem. É com o nome dele que os escolhidos são selados. E quando o mundo parece cair, uma multidão vestida de branco surge, com palmas nas mãos, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Esses não são apenas santos futuros. São os que já venceram em meio ao mundo. São aqueles que confiaram no sangue que lava mais do que destrói. O Apocalipse não nos convida ao terror.
mas a adoração. Ele é um livro eucarístico. A imagem do Cordeiro nos remete ao altar, à missa, à presença real de Cristo que se entrega todos os dias no pão. Cada comunhão é um eco do céu. Cada amém diante da hóstia é uma vitória sobre as trevas. E talvez o maior segredo do Apocalipse seja esse. O que acontece no altar é mais decisivo do que qualquer batalha visível. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu. O Cordeiro já venceu. E quem vive como ele, reina com ele. Depois de tantos selos rompidos, trombetas soadas, perseguições e sinais nos céus, o Apocalipse não termina em ruína. Ele termina em promessa. João, já tomado por visões de glória e juízo, vê descer do céu a mais bela de todas as revelações, a Nova Jerusalém, adornada como uma esposa para o seu esposo. Não é uma cidade como as que conhecemos. É uma realidade espiritual, luminosa, viva, e sua origem não é da terra, é do céu. Não é construída por mãos humanas, mas preparada por Deus para aqueles que o amam. A Nova Jerusalém representa o reino definitivo da comunhão, onde Deus habita com os homens. Ela é o oposto da Babilônia, que antes caíra, símbolo do mundo corrompido, da sedução, da idolatria. Tudo o que a Babilônia prometia falsamente, a Jerusalém celestial oferece de verdade: paz, plenitude, beleza, eternidade. E ali, diz João, não há mais templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Não há sol nem lua, porque a glória de Deus é luz suficiente. Não há noite, não há morte, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Cada palavra desse capítulo é bálsamo para a alma cansada. A esperança cristã não é apenas resistir até o fim, é esperar o começo de algo que jamais acabará. E essa esperança já habita dentro de quem ama. A cidade santa é, ao mesmo tempo, o céu futuro e a alma purificada. É a igreja gloriosa, é a humanidade reconciliada, é a intimidade plena entre Deus e o ser humano. O Apocalipse não termina com destruição, mas com um convite: vem. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Mas essa cidade tem portas, 12 portas, para as 12 tribos de Israel. Portas abertas em todas as direções. Isso significa que o chamado é universal e que ninguém está excluído da promessa. Mas para entrar, é preciso estar lavado no sangue do Cordeiro. É preciso ter vencido com ele, não com espada, mas com fidelidade. Não com poder, mas com pureza. Porque os que entram não são os que triunfaram no mundo, mas os que permitiram que Deus triunfasse dentro deles. E há um rio de água viva que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Às suas margens cresce a árvore da vida, que dá frutos 12 vezes por ano. Essa imagem remete ao Éden, mas agora é um Éden redimido. O que foi perdido com o pecado foi restaurado com a graça. A história da salvação se fecha como um círculo perfeito. Começamos num jardim, caímos, fomos redimidos e agora voltamos à comunhão plena. O último versículo é uma súplica: vem, Senhor Jesus. E essa súplica, mais do que uma espera pelo fim do mundo, é o clamor do coração que deseja o reino. O Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não é um anúncio de catástrofes. É uma carta de amor, escrita por um Deus que quer nos levar de volta para casa. E cada página lida com fé, aproxima essa hora. A lágrima que ninguém viu será enxugada pelas mãos de Deus. E o fim que tantos temem será o começo que todos sonhamos. O Apocalipse não é um roteiro do fim do mundo. É uma janela aberta para o coração de Deus. Quem entra nele com reverência descobre que o terror está do lado de fora, mas a esperança está escrita em cada linha. Não é à toa que o livro começa com bem-aventurados os que leem, porque não se trata apenas de saber, trata-se de ver e de ouvir,
e de reconhecer que a história do mundo é, na verdade, a história de uma promessa cumprida. Em silêncio, em sangue, em glória. Muitos fogem do Apocalipse por medo dos sinais. Mas os sinais sempre apontam para alguém. E esse alguém é o Cordeiro. Por trás das trombetas está a voz que clama por conversão. Por trás das taças, a justiça de um Deus que ama demais para ser indiferente. Por trás do dragão, a luta que cada alma enfrenta no seu próprio deserto. E no centro de tudo isso, há um trono ocupado não por um tirano, mas por um cordeiro que se deixou imolar, por você. O Apocalipse não é o livro dos especialistas. É o livro dos perseguidos, dos que sofrem calados, dos que continuam a crer quando tudo diz o contrário. É o livro de quem já perdeu tudo, menos a fé. Porque esses são os que herdarão a Nova Jerusalém. E ela não está tão longe quanto parece. Ela começa onde a alma permite que o céu entre, onde a oração é feita com lágrimas, onde o altar é mais precioso que o ouro, onde o nome de Jesus é pronunciado com temor e amor. Não é preciso temer o Apocalipse, é preciso rezá-lo, meditá-lo, caminhar com ele como quem segura uma tocha acesa em noite escura, porque o Apocalipse é a prova de que Deus não ficou em silêncio. Ele falou, e o que ele disse foi que o mal tem prazo, mas o reino é eterno. Que o inferno ruge, mas já foi vencido. Que cada ato de fidelidade, por menor que pareça, tem eco no céu. Talvez o que mais assuste não seja o fim, mas o chamado à santidade no meio do caos. O Apocalipse não veio apenas revelar o que virá. Veio acordar os que dormem, consolar os que choram e selar os que amam. Porque no fim, não há fim. Há o rosto de Deus e o reencontro com tudo o que nossa alma sempre esperou. Comente, a Nova Jerusalém me espera, se essa revelação tocou seu coração. Inscreva-se e caminhe conosco por mais histórias que iluminam o invisível. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que o Cordeiro já venceu.